Opa! Começou! Ei, gente! Como vocês estão nesta noite de quinta, esse dia de TBT? Como vocês estão? Vem chegando, vem chegando, vem chegando. Olha só, prometi segredos exclusivos para quem chegasse aí nos primeiros minutos, tá? Vou ficar marcando aqui. Começamos agora 9h34, uns minutinhos aí de atraso. Peço os perdões. Vem chegando. Opa! Cheguei! Ei, Teus! Isso aí, irmão. Fica aí comigo. Isso. Vem chegando, gente. Vou esperar, né? Instagram. Avisa aí, Instagram, que eu tô aqui. Gente, nós vamos falar hoje sobre João. Sobre o Evangelho de João. Ei, Hugo, Lele. Isso aí, gente. Beijo pra vocês. Minha família linda. Jorge. Buenas noches, Jorge. Meu amigo paraguaio. Um beijo do Brasil. Tô colocando uma música aqui pra nós, vamos ver. Abençoa, Jesus. Gente, aqui tá chovendo. Aí onde vocês estão tá chovendo? Caiu uma chuva repentina aqui agora. Tentando colocar uma música. Então, Jorge, quem é João? João é o apóstolo de Jesus, um dos discípulos, que escreveu o 4º evangelho. Então, vocês que chegaram antes, pega a sua Bíblia e já deixa ela separada. Aí tá chovendo, né, Hugo? Falar nada pra você não. Deixa a sua Bíblia aí, ó, já marcadinha em João 3. Deixar a minha aqui. Ei, Fátima, família linda, abençoada do Senhor, me acompanhando aqui. Cadê a música? Vem, gente, chama o pessoal. Tá vendo que tem um aviãozinho aqui embaixo? Aqui embaixo tem uma caixinha com interrogação e do lado tem um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho e envia para os seus amigos. Não vou falar bobagem, que não prometo. Olha só. Cadê a música? Coisa linda. A chuvinha já tá passando, então vamos lá. Prometi segredos, né? Enquanto o pessoal vai chegando. Ei, Fátima. Tá tão longe, né, Fátima? Então, falar aqui curiosidades pra mim, sobre mim. Curiosidades, coisas que poucas pessoas sabem. Enquanto o pessoal vai chegando. Tô marcando aqui no meu relógio, hein? Esperar aqui 5 minutinhos e a gente já começa. Então, vamos lá. Curiosidade sobre mim. Eu me converti, conheci o Senhor com 12 anos. Deixa eu baixar aqui. Eu conheci o Senhor quando eu tava com 12 anos. Eu falo assim que eu conheci Jesus foi pela dor mesmo, não foi por amor, não. Conheci Jesus quando minha avó, fui criada pela minha avó, pra quem não sabe. E eu conheci ele quando minha avó adoeceu. Adoeceu assim, na verdade ela foi atropelada por moto, ela já era idosa. E ela teve fratura exposta na perna. Onde teve essa fratura? Ei, Fred! Good morning. Oh, good morning, não, desculpa. Good night. Então, essa minha avó, onde ela teve essa fratura exposta, ela contraiu uma bactéria super rara que come carne. E essa bactéria estava comendo a perna da minha avó. E aí, o que aconteceu? Essa bactéria,
era super contagiosa, então ela tinha que ficar em isolamento, que hoje, né, a gente tá sabendo o que é isso, isolamento, mas era muito assustador pra mim naquela época, porque eu tinha em torno de 11, 12 anos, isso foi 2003, e só podia entrar pra ver ela com aquelas roupas, né, estilo que a gente tá vendo agora pro Covid, e acima de 16 anos, então assim, era muito sofrido pra mim ver ela naquela situação, e eu senti muita falta dela, e ela ficou muito tempo internada. E eu lembro assim, que eu contei pra ela que eu tinha passado de ano no orelhão da porta do hospital. Nossa, naquilo eu chorei demais. Tinha uma igreja atrás de casa que fazia muito barulho, e era a Getsemane Missão União. Sabe aqueles barulhos de igreja no fundo? Bateria, aquela coisa toda? Glória a Deus por isso, gente, reclama não, viu? Foi assim que eu me converti, não posso reclamar. Minha mãe também estava sentindo muito na época, sofrendo com isso tudo. Me pediu para ir lá com ela, né? Pra gente ir nessa igreja. Pedi a Deus mesmo pela cura da minha avó. E assim a gente fez, a gente foi muito bem acolhido nessa igreja. Ei, Babi! Minha amiga de infância aqui. Então, tô contando aqui, Babi, como que eu conheci Jesus. Aí nessa igreja, a gente se sentiu muito acolhida, sabe? Muito amada. E a igreja toda moveu um clamor de oração pela vida da minha avó. E aí o que aconteceu? Jesus, com seu infinito amor, curou a minha avó. Ela conseguiu, assim, os médicos estavam atrás de uma vacina muito cara, só tinha, não sei se fora do Brasil, aonde tinha. Oi, Marie. Vamos chegando aqui, gente. Então, aí foi, com isso, ela foi curada para a glória de Deus, conseguiu esse remédio, né, essa injeção. A bactéria, assim, desapareceu e eles enxertaram, né, tiraram carne da coxa para enxertar aonde a bactéria já havia comido. E assim, graças a Deus, gente, o milagre do Senhor. Quem via minha avó depois não acreditava no que ela tinha vivido, ainda mais por ser idosa. Muitas pessoas acharam que ela não ia passar daquela. E assim, o que eu já estava observando, muito surpresa de ver tamanho amor da igreja, né, que nos acolheu, foi ver o pastor Newton. O pastor Newton, assim, gente, eu vi Jesus através da vida dele. Eu vi Jesus através da vida dele porque, assim, ele era o líder daquela igreja, e quando a minha avó voltou, ele ia buscar ela em casa, porque ela estava de cadeira de rodas, ia buscar ela para ela assistir o culto, né? E assim, muitas das vezes, como minha avó estava usando fralda, ela urinava na camisa dele, que ele ia ministrar à noite, e a gente ficava assim, morrendo de vergonha, minha avó ficava muito constrangida. Eiron, saudades! A gente ficava assim, muito constrangida, e ele, assim, tranquilo. E, gente, ele chegou a ministrar com camisa molhada, com o xixi da minha avó. E xixi de idoso, a gente sabe que o cheiro é forte. Ainda mais de quem tava tomando medicamento igual ela. Então, isso me marcou muito, sabe? Aquilo pra mim, assim... Minha avó já tinha sido curada, mas eu tava perplexa, porque aquilo ali, não só minha avó foi curada, né? Eu falo muito com os meus amigos sobre que eu também fui curada naquele momento. Porque por várias coisas assim, de rejeição e feridas da minha alma, sabe? Então, Oi, Nélia. Então, assim, dentro daquilo, eu vi realmente o amor de Deus através da vida daquele pastor. Eu vi Jesus na vida dele. E aí eu realmente cheguei para Deus e falei, olha, eu quero servir ao Deus que este homem serve. E assim que eu conheci o Senhor. Olá, Raquel, tia Raquel, Nai, amiga, beijo, saudade. Então, assim, Jesus é maravilhoso, gente. O amor de Deus me impactou. Eu fui querendo um milagre. Ele concedeu o milagre, curou a minha avó. E graças a Deus, depois desse dia, eu não consegui largar esse Jesus. E vamos lá. Já deu mais do meu tempo aqui. Contei pra vocês. Chama aí o pessoal, a gente vai fazer um devocional juntos. Deus é maravilhoso, né, Nai?
Nós vamos fazer um devocional junto, então pega a sua Bíblia. Quem não pegou, corre lá e pega a Bíblia. E já vai abrindo aí em João. Nós vamos falar hoje sobre João 1, 2 e 3. Amigos, qual que é o meu intuito em estar aqui? O meu intuito em estar aqui é compartilhar com vocês aquilo que o Senhor está falando ao meu coração. E eu estou com o propósito de ler junto com vocês, assim como junto com a minha família também, o livro, o Evangelho de João, segundo João. Ok? Então, assim, vamos começar um pouco. É interessante porque o Douglas fala muito sobre isso. O pastor Douglas do Jesus Cop. Ele fala sobre a importância de ter o contexto também daquilo que você está lendo. Então vamos falar sobre quem foi João. Vou tomar uma aguinha aqui enquanto você pega a sua Bíblia. Pegou a Bíblia? Manda aí. Então, quem foi João? João foi um dos 12 discípulos de Jesus. Ele também foi citado na Bíblia como o discípulo amado. Olha que privilégio, que coisa linda, discípulo amado de Jesus. Ele foi o único que acompanhou Jesus na crucificação, segundo historiadores. E ele foi o que Jesus olhou para ele e pediu para que cuidasse de Maria, sua mãe, que naquela época já era viúva. Então, olha só a resposta de João. Jesus pediu para cuidar da mãe, né? Ali na crucificação. E também ele é citado na Bíblia, Jesus chama ele e os irmãos, né, de filhos do trovão. Então, filhos do trovão no sentido de impetuosos, né, assim como um trovão explosivo. Oi, Janaína, seja bem-vinda. Então, assim, olha que coisa mais linda entender a fundo o que eles estavam vivendo. E João, para mim, dá muito esse contexto. Oi, Mara, vem chegando, nós estamos começando aqui, pega sua Bíblia e vem. Então, o que acontece? Vamos lá. Eu não vou ler com vocês os 3 capítulos inteiros, mas o primeiro capítulo eu faço questão de ler. Porque isso aqui, gente, é uma poesia, uma coisa mais linda, uma coisa assim, poética, né, realmente da entrega do Senhor pelas nossas vidas. Então, vamos lá. Vamos ler aqui comigo. Deixa eu chegar aqui. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, aqui João Batista. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Olha essa parte mais linda. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele a quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés.
A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Aleluia! Glória a Deus por isso. Gente, essa parte de João já me encanta, assim, a coisa mais linda. O verbo, aquele que é a palavra, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, onde todas as coisas que conhecemos e as que desconhecemos de todo o universo foi feito por Ele. Se fez carne e habitou no meio de nós. Se você quer tirar uma lição dessa live hoje, tire essa. Seja como Deus. Ele, com toda a sua glória e majestade, se humilhou e se entregou por amor. Simplesmente por amor. Por amor a quem? Por amor a mim e a você. E nos levou do patamar de criatura para filho. Entende isso? Nós falamos isso durante a semana. Ei, pastor Jefferson, que honra tê-lo aqui. E nós falamos isso sobre o devocional durante a semana. Então, assim, essa live que nós estamos tendo hoje, o meu intuito no meu coração é que ela aconteça toda semana, de preferência nesse dia e nesse horário, mas eu vou avisando aqui, para que a gente, toda a leitura e toda a reflexão que eu faço aqui com vocês pelos stories diariamente, no momento da live é o momento para a gente recapitular tudo e transmitir. Ah, Cris, você tá aí, né, Cris? Se você faltasse aqui, você ia ver eu puxar essa orelha sua. Voltando aqui. Então, esse momento é pra gente sintetizar tudo isso e refletirmos juntos. Então, eu conto muito com a participação de vocês, ok? Então, vamos lá. Coisas que eu separei e destaquei aqui no meu caderninho. Olha só. João trata desse início tão poético assim, não só do nascimento de Jesus, né, como a gente vê, ele não foca no nascimento, mas ele fala de antes do nascimento, porque lá na criação do mundo, Jesus já era real, Jesus já existia, assim como Deus, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, os três são um, e desde o início eles já existiam. Ei, Ju, que saudade! Quanto tempo! Então, olha só. Quando a gente fala o verbo se fez carne, o que a Bíblia traz aqui para nós? É porque Deus, que era a palavra, e tudo Ele ordenou que fosse feito através da sua palavra. Porque pelo poder da sua palavra, todas as coisas foram feitas. Então, como a gente vê no livro de Gênesis, bem lá no inicinho. Quando você vê no livro de Gênesis, você vê Deus falar, haja luz e houve luz. Então, no haja isso, haja aquilo. E as coisas foram acontecendo, as coisas foram existindo a partir da palavra. Então, esse ser todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, veio para nós como Jesus, o Cristo, o Messias. Então, assim, ele se submeteu. Ei, pastor Marco, ei, Ju, bom ter vocês aqui. Responsa, hein, gente, os dois pastores aqui, eu tô me sentindo assim, tensa, mas vamos lá, que a palavra não é minha, é do Senhor, então, aleluia. Ei, Rodrigo, olha, entende que, assim, quando a gente, trazendo um paralelo, assim, bem uma comparação porca, eu diria, quando a gente tá num patamar de vida, e é uma coisa que muitas pessoas estão enfrentando nesse momento, e você perde o emprego, perde a sua renda, e você vai para um outro, você acaba sendo forçado a se encaixar num outro patamar de vida. E você se submete a algumas limitações que antes você não tinha. Ou às vezes você tinha um carro, agora não tem mais. Você tinha um certo conforto em casa e agora não tem mais. Então você se limita.
Você tem que se ajustar. Mas grande parte das vezes nós somos submetidos, forçados a isso. Porque do contrário, a gente sempre quer o melhor, a gente sempre quer subir cada vez melhor, só pro top dos tops, né? Mas Deus fez justamente o contrário. Ele que já era tudo, a plenitude é Deus. Ele se rebaixou a um ser que não tinha limites. Ele veio, ele encarnou e veio como homem e suas limitações, como nós temos. Então, Jesus não era 50% homem, 50% Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. E assim, que ponto eu quero chegar? Nós somos criaturas. E criatura é diferente de filho. Hoje somos filhos, para a glória de Deus e pelo sacrifício de Jesus. Mas todos éramos criaturas de Deus. Então, por exemplo, eu criei este controle remoto. Esse controle remoto não faz parte de mim, ele não é participante de mim, ele não precisa ter o meu material. Eu o construí. Você vê a minha identidade, o meu perfil de construção nele, mas ele é a minha criatura. Jesus, como filho, como parte de Deus, nos deu direito. Então, quando eu falo aqui direito, é algo conquistado para você. Então, ele deu direito. Outras versões vão falar poder ou vão falar autoridade. Ele te deu esse direito de ser filho de Deus, assim como ele é filho. Então aí você passa a fazer parte de Deus. E aí a Bíblia fala, não foi por descendência, não é por descendência natural, não é por vontade da carne, mas é porque Jesus conquistou. Ei, Jô, bem-vinda. Chama os amigos, gente, vai mandando aí esse que aparece aqui embaixo, esse aviãozinho. E se você quiser deixar a sua pergunta, coloca aqui nessa caixinha de pergunta para mim. Então, eu vou abrir mão de um direito que foi conquistado por sangue? De forma alguma. Eu agradeço, dou graças ao Senhor por esse direito, porque eu sozinha não seria capaz de conquistá-lo. Então, quando você vê falar assim, mas todo mundo é filho de Deus. Então, a Bíblia traz quem são os filhos de Deus. Não é todo mundo, todos somos criaturas de Deus. Mas quem são os filhos? Aos que receberam e aos que creram em seu nome, no nome de Jesus. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, se você crê, se você recebeu Jesus, parabéns, você é filho. E quer saber? Não é por mérito seu, é porque ele se entregou. Vamos caminhar aqui, senão extrapolo todos os tempos possíveis. Deixa eu ir acompanhando, ok. Vamos ler adiante. Então, dentro de um contexto, aquelas pessoas, os judeus, estavam aguardando a vinda do Messias. Aí, ok, Jússi, desde quando eles estavam aguardando o Messias? Desde Gênesis 3,15, que foi quando Jesus foi prometido vir. Vamos ler aqui rapidamente. Gênesis 3,15. Opa, já devia estar marcado. Achei. Porém, aqui é Deus quando Adão e Eva saiu do jardim, Deus falando com a mulher. Porém, falando com a serpente, perdão. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. O descendente dela aqui já está falando de Jesus. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui já é a promessa de Deus que Jesus viria. Ou seja, muito tempo, né? Muito tempo que eles já estavam aguardando. Só que o contexto dos judeus naquele período era um povo oprimido pelos romanos. Então era
um povo que aguardava a vinda de Jesus, assim como Moisés, um libertador que vai libertar o povo, aguardava um rei, um Messias político, poderoso politicamente, imponente, e queria libertar aquele povo, mas de um aspecto ali social, dentro de libertar o povo da opressão romana. Então tinha muita expectativa em cima disso, e não só isso, né, gente? Dentro de toda a tradição, eles estavam muito enraizados nas leis, naquilo que acabava não vivificando o homem. Então, eu dou mais valor à lei do que ao meu próximo, do que a pessoa que está ao meu lado. E dentro disso, eles se vestiam de aparência e não se revelavam, não colocavam o coração para Jesus. Então, quando a gente lê aqui que ninguém jamais viu a Deus, mas por causa de Jesus, o Filho, que é o Deus unigênito, Jesus tornou Deus conhecido. O rosto dele estava ali acessível para quem quisesse ver. Ei, Pamela! Então o rosto dele estava ali para quem quisesse ver. Cheio de graça e de verdade. Ou seja, aquele povo muitas das vezes estava preso a uma mentira a respeito de Deus. Então o que eu quero aqui conversar com vocês e que a gente possa refletir? Será que eu tenho aqui, exemplo, aqui é a minha ideia a respeito de Deus, de quem é Jesus. Todos nós temos uma ideia sobre o que é Deus. Então, para ilustrar o que aconteceu naquele período, é que os judeus estavam ansiosos pela vinda do Messias, que vai libertar a galera, que vai chegar aqui e vocês vão ver com quem que vocês estão mexendo. Aí eu tô aqui presa, eu tô esperando aqui a minha ideia de quem é Deus, que eu construí, e que não necessariamente é a verdade. Então, aqui preso a essa ideia de quem é Deus, quando chegou o Messias, de fato, eu olho para Messias e olho para minha ideia. Messias, minha ideia. E o que eles fizeram? Você não é o Messias, eu prefiro ficar com a minha ideia. Eu vou ficar com a minha ideia, isso aqui faz mais sentido, você não faz sentido. E não aceitaram que Jesus fosse o Filho. Porque como pode o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, vir como esse cara? Esse cara que senta no chão, não lava a mão para comer, que cura pessoas no sábado. Como pode ser ele o Messias se ele não é influente, se ele não estudou num grande colégio teológico, se ele não é um homem poderoso, multimilionário, uma referência? Eu não aceito, eu prefiro ficar com a minha ideia, porque eu acho ela muito mais legal. Então, assim, foi o que aconteceu com as pessoas daquele período. E isso vale muito para nossa reflexão. Ao que eu estou me agarrando? A ideia de quem Deus é, de quem Jesus de fato é, ou a minha ideia a respeito dele? Aí você me pergunta, Jússi, mas como que eu vou saber se o que eu estou crendo é Deus de fato, é Jesus mesmo, ou é uma ideia minha distorcida a respeito de Deus para favorecer os meus interesses pessoais? Então, eu vou te responder. Como isso é possível? Através do Espírito Santo. Porque a função de revelar para o homem a verdade é do Espírito Santo. E aí que entram a Santíssima Trindade, né? Do que a gente fala. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O Espírito Santo que vai trazendo a verdade ao seu coração. Mas através de que parâmetro, Jússi? Eu vou partir de onde? Tcharam! Você vai partir da Bíblia, meu querido e minha querida. Aqui é o parâmetro. Como que eu vou julgar, Jússi, se isso daqui condiz com o Senhor, se isso aqui não condiz com o Senhor? Aqui está o parâmetro. Meditar na Bíblia.
E aí muitas pessoas me dizem, Jússi, mas é muito difícil entender o que está na Bíblia. É aí que entra o Espírito Santo. Se você abrir e ler como um livro que você lê uma história, porque é um livro histórico também, mas se você ler e folhear como um livro de história, talvez algumas coisas você vai entender e outras não. Mas o que eu te aconselho? Vá para o seu quarto, foi o que Jesus aconselhou, então não é Jússi inventando, tá? Vá para o seu quarto, fecha a sua porta, ora, Espírito Santo, revela-me a tua palavra, além do que as letras dizem, além do que a história diz, o que o Senhor quer me dizer hoje. Ótimo. Vai e lê. Não deu certo? Continua firme, até que se desfaça a sua imagem de Deus e para que você tenha a verdadeira revelação. Ok? Perguntas, deixa aqui. Já tô caminhando pra gente encerrar, quero ver os corações. Ei, Patrícia, seja muito bem-vinda. Nós estamos em João 1 e eu falei que a gente ia falar até João 3. Então, digamos que eu tô um pouco atrasada. Mas vamos lá. Em João 2, já fala sobre... Deixa eu ver aqui. Antes disso. Ei, Felipe, ei, irmão, família linda, abençoada, amo vocês. Gente, só chamar uma atenção aqui. Olha só como que... Eu falei isso durante a semana nos stories, mas olha só como que Jesus realmente não correspondeu à expectativa daquele povo. Porque Natanael pergunta assim, quando Felipe chega para ele e fala, achamos o Messias, vem ver, é super empolgadão. Ele fala assim, Jesus de Nazaré, é o Messias, Jesus de Nazaré. Aí ele fala assim, Nazaré? Você fala, Nazaré? De Nazaré veio o Messias? Não é possível. Aqui eu tô aumentando, né? Mas ele falou assim, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Ou seja, além de não atender as expectativas do povo, Jesus ainda vinha de um lugar subjugado por eles. Então, vamos falar assim, os preconceitos que a gente tem. Eu até falei aí nos stories, né? Que a gente fala assim, é de Neves. A gente tem um preconceito horroroso com o Ribeirão das Neves, né, gente? E acaba colocando todo mundo no mesmo saco, que é errado. Todo lugar. Tem gente boa e não tem. Mas assim, Nazaré não tinha aquela fama legal. E ainda tem isso, né? Para vocês verem como que realmente Jesus não correspondia à expectativa do povo. Mas o que é o ponto aqui? As pessoas que de fato deram oportunidade para Jesus, porque eu acredito assim, gente, Jesus ali você convivia, tá ali conversando com ele, rindo, contando piada, dançando, enfim. Mas algo diferente. Quem tá de fato ali com o coração sedento por Deus, sabe que em Jesus, onde a presença dele estava, gente, a luz ali habitava. Então não tinha como falar assim, por mais que ele não fosse um homem atraente, porque não se engane, Jesus não é aquele louro galã. Então por mais que a aparência dele não fosse mega atraente, estar na presença dele, eu, Jússi, não creio que era a mesma coisa, que não tinha uma diferença. Então assim, tanto que as multidões seguiam Jesus por dias e dias. Porque quem estava disposto a abrir mão do seu conceito e ver, deixa eu ver, quem que é esse Jesus que se diz filho de Deus? Aí ele tinha revelado o quê? Graça e verdade, que é quem Jesus veio, o que Jesus veio para fazer, que é muito além da expectativa. E é isso que eu convido você a fazer. Presta atenção aqui agora que é importante. Abra mão da sua imagem, da sua caixinha de quem você coloca Deus ali. Não, Deus tem que ser isso aqui, ó, que eu espero. E vá para a Escritura, vá para o Espírito Santo, e muitas das vezes Deus não vai ser necessariamente aquilo que você quer que ele seja. Mas uma coisa eu te garanto, vai ser muito além da sua expectativa. Aleluia! Vai ser muito além da sua expectativa. Ei, Bia! Saudade desse abraço.
vai ser muito além da sua expectativa. Isso eu posso te garantir. Mas você primeiro tem que abrir mão da sua ideia, da sua concepção, para ir atrás da verdade. Combinado? Então, assim, tem que finalizar. Gente, não gostaria, mas tem. Vamos lá. No casamento, o que eu deixei aqui de reflexão? Jesus e os discípulos eram convidados àquela festa. Então, o que eu falei lá, eu vou repetir aqui agora. Convide Jesus para fazer parte das suas coisas. E ele vai transformar água em vinho. Assim como ele fez naquele casamento. Convide. E olha que coisa linda e sublime. Jesus não é penetra. Anota isso aí, gente. Anota isso aí. Jesus não é penetra. Ele não vai entrar onde ele não é convidado. Então, assim, Deus, esse meu projeto, porque deu errado. Ele foi convidado, gente, porque ele é um cavalheiro. Ele é um cavalheiro. Então, dica do dia: convide Jesus. Olha só. Também eu quero falar muito aqui sobre algo que tá. Já vou pular aqui para. Deixa eu ver. Então, aqui pro 3 no 30. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então, olha só. O que eu quero falar com isso? Que ontem eu falei mais abertamente sobre essa questão de ser luz. Muitas das vezes a gente quer esconder as nossas trevas. Ninguém gosta de se expor. Então, até para as pessoas que gostam de redes sociais, que gostam de fazer da vida um livro aberto, a verdade é que todos nós temos as nossas trevas. Então, duvido que aquela pessoa que tira a foto do prato todos os dias, coloca lá os dias que ela tá de mal, que ela não acordou bem, que ela tá mal-humorada. Entende? Isso não vai pros stories, os boletos atrasados, essa tristeza toda que nós estamos vivendo. Muitas dessas coisas não vão pra mídia, não vai pra exposição. Mas veja bem, quando eu falo assim, o Espírito Santo falou comigo uma coisa. Quando Jesus chama pra luz, e quando você vai pra luz, você é exposto. Né? Na luz não tem como esconder. Não tem ocultismo, não tem coisas ocultas na luz. O que está na luz é revelado, gente. E é revelado também o que é de bom e o que é de ruim. Tudo é revelado. Não tem meia luz. Jesus é a luz. Então pensem comigo. Ei, Rodrigo, tudo bem? Olha só, a gente está aqui em João 3:30. E o que eu tenho para analisar com vocês e o que o Espírito Santo falou comigo? Não é sobre te expor, é sobre te iluminar. Aleluia, que coisa mais linda. Sabe, o amor do Senhor me constrange. Quer saber? É esse amor que me leva ao arrependimento. É esse amor que me leva à mudança de vida. Entende? É tudo no amor, gente. Mas olha só. Quando as nossas trevas... Aí você fala assim, ai não, gente, mas não mexe com isso não, tá escondido lá, vamos deixar, vamos pôr uma pedra em cima disso, a gente gosta de falar assim, né? Ei, Felipe, sua mãe tá aí assistindo? Sabe, a gente gosta de colocar pedra em cima, vamos colocar uma pedra em cima disso, a gente gosta de ocultar as coisas, por quê? É aquilo, ninguém gosta de ser exposto, né? Concordam comigo? Diz aí. E o que acontece? Quando eu me aproximo de Jesus, existe uma exposição. Só que, veja bem, entenda o plano da salvação. Eu chego para Jesus e exponho para Ele a minha vergonha. Porque, como a gente falou aqui durante a semana, não há o que esconder do Senhor. Eu não preciso me achegar diante dEle fazendo ajuste porque Ele me vê como ninguém mais me vê. Então não adianta. Mas, como a gente falou, Jesus é um cavalheiro, ele é repleto de amor.
Então, mesmo sabendo quem você é, ele quer que você venha se despir. Despir das suas máscaras, das suas trevas diante dele. E olha que maravilhoso isso, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando você se achega para o Senhor e vai despir-se de si, você vai se expor, você chega para a luz, que é Jesus. E a luz dele mostra tudo, mostra o que está de certo, o que está de errado, e vou te falar, às vezes a maioria é de errado. Mas olha só, vendo o nosso erro, ele, que é quem pode nos julgar, que é o único que pode falar que você está errado, não é isso que ele escolheu fazer. Vou te falar que não é o que ele escolheu fazer. Sabe o que ele escolheu fazer? Eu vou te iluminar. E quem vai expor a vergonha não é mais você, sou eu. Eu vou me expor no seu lugar. Aleluia, gente. Glória a Deus por isso. Ele se expôs no seu lugar. Sabe por que ele foi para aquela cruz seminu? Porque, gente, imagina, naquela época os homens vestiam túnicas, né? Vestido até o pé. Agora você imagina, por um homem, a vergonha de estar seminu numa cruz. Sabe o que foi mais doloroso da morte de Jesus? Não foi necessariamente a dor, que foi tensa. Foi a vergonha, a humilhação. E aqueles romanos que estavam ali reinando sobre os judeus, como nós falamos no início, aquele povo que estava reinando sobre os judeus ainda colocou sobre a cruz: este é o rei dos judeus. Então eles pensavam ter a vitória. Então olha só, esse aqui é o Messias que eles esperam há anos e que ia vencer o nosso povo, que ia vencer os romanos. E olha só, onde que ele está? Crucificado. Então aquela morte não foi porque ele teve pecado. Aquela morte, e olha só, condenado por aqueles que ele mesmo amou, foi para expor a vergonha no seu lugar. Então foi para te iluminar, para te fazer luz, luz desse mundo. Então sabe todo esse caos, toda essa treva que nós estamos vivendo? Você pode ser luz. Escute isso que eu estou falando. Você pode ser luz. Porque você não depende das circunstâncias. Você é luz porque você depende de quem? Da fonte eterna de luz que é Jesus. E essa não falhou. Essa não está fechada por conta do coronavírus. Pelo contrário, ela está acessível. Ela está acessível. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Gente, muita bênção. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Ei, pastor Wellington. Grande beijo. Saudades suas, viu? Olha só. O que eu vim para te falar aqui hoje? Se exponha, mas não se preocupe em se expor para o mundo. Se preocupe em se expor para Jesus. Exponha para Ele os seus pecados, exponha para Ele as suas mágoas, as suas trevas. Deixa que Ele ilumine as suas trevas. Deixa que Ele ilumine. Deixa por conta dEle. Só não se esconda mais. Vai para a luz, vai. Vai para a luz. Para fechar aqui, gente, que eu realmente tenho que fechar, só tô falando que vou fechar e não acabo. Eu quero falar sobre essa parte mais linda aqui, que é sobre João Batista. As pessoas estavam lançando aquela intriguinha, sabe? Que é coisa do ser humano. Se você tá achando que é coisa de hoje, igreja de hoje, não é não. Tá aqui, ó. Jesus tá batizando mais do que você, João. Eu não queria falar, não queria, é assim, né, que fala. Eu não queria causar problemas, mas ele tá batizando mais do que você. E tem muitas pessoas se juntando a ele, viu? Abre seu olho, João. Ou seja, as pessoas não entenderam nada. A ficha ainda não tinha caído para eles.
João foi e respondeu sucinto. Olha só, 30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Queridos, ele é a luz e eu sou o holofote que brilha para ele, que aponta para ele. Eu não estou brilhando para mim. Então, que bom que tem pessoas seguindo ele, porque eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para apontar para ele. Se você não está olhando para ele, você não entendeu o que eu faço. Então, gente, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, para entender assim, olha, se você entende o seu propósito, se o seu propósito está firmado no Senhor, você conhece o seu lugar. Não tem lugar para intriguinha. Você sabe o seu lugar. E olha só, o corpo de Cristo é amplo, diverso, maravilhoso, assim como Deus é. Então, conheça o seu lugar no Senhor. Conheça o seu lugar em Jesus. Porque se eu sei o meu propósito, essas coisas, gente, pessoal, não... Ai, vão ficar assim, gente, mas ele vai ter mais seguidores do que eu. E aí eu comecei, não tem espaço para isso. Gente, pensa numa pessoa realizada. Essa pessoa realizada é João Batista. Pensa bem. Você fala assim, olha, vai chover amanhã, viu? Amanhã eu tô te falando que vai chover, então você já prepara agora e tudo mais. O que acontece se não chove? A credibilidade, né? O negócio fica meio assim complicado. Gente, João estava vivo. Olha só, quantos profetas da Bíblia, aquilo que eles profetizaram, às vezes eles não estavam vivos. Grande parte das vezes eles não estavam vivos para ver aquilo que eles falaram. Não deixou de ser verdade. Só que não cumpriu a tempo antes que ele morresse. Mas João Batista estava vendo o cumprimento daquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Então pensa num cara realizado, João Batista. Então o que eu aprendo com isso? O que Jesus trouxe ao meu coração? Conheça. Olha, gente, eu falei tanto que a música até acabou aqui. Se conheça. Você quer se conhecer? Conheça o Senhor. Você quer alguém que vai saber mais sobre você do que o Criador? Não vai ter quem conheça mais. Então, assim, pra gente fechar, agora é sério. Você é luz, Jucimara. Ah, obrigada, ó. Eu sou holofote, a luz é Jesus. Obrigada, Mara. Deus tem propósito, Ele tem propósito em tudo, em todas as coisas. Inclusive no que está acontecendo agora. E não é, às vezes, um propósito geral. Pode ser um propósito específico para sua vida. Então, quem vai poder te dizer isso? Eu? Jamais. Só o Senhor. Então, me perdi. Não, me achei. Pra gente fechar, recapitulando tudo que tratamos aqui hoje. O Verbo se fez carne. A palavra habitou no meio de nós e tornou o Senhor conhecido. Então, gente, não espera notícia melhor do que essa, não. O melhor que estava por vir já veio e é Jesus. E a segunda, o que pode ser melhor do que isso? Nada. Essa é a graça maravilhosa de Jesus e a boa notícia é que Ele vem nos buscar. Exatamente, Mara. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Senhor. Então, só Ele pode nos dizer o nosso propósito. Isso é aquilo que o pastor não vai te dizer. Um profeta não vai te dizer. Ele pode até te orientar, mas a palavra é Jesus. Não busque intermediador, porque o intermediador já veio. É Jesus. Ele tornou o Senhor conhecido. Então, o Verbo se fez carne. Olha quantas boas notícias estou te dando aqui. O Verbo se fez carne. Jesus veio te tornar filho. Você não é mais criatura, você só basta crer. E Ele pagou o preço para que você fosse filho. Então, tome posse desse direito. Boa palavra, Deus abençoe. Deus abençoe também, pastor Wellington. Obrigada. Ei, G! Jesus maravilhoso, Ele é mesmo, Lê. E olha só,
conheça o seu propósito, caminhe para a luz. Não busca tantos manuais, não, só vai para ele, se joga nele. Vai para o seu quarto, fecha a porta e se joga nele. É isso que eu te digo. Então, olha só, muitos corações, quero agradecer demais a presença de vocês, foi um tempo ótimo. O Senhor, assim, enquanto eu falo com vocês, olha que coisa linda que é o Senhor. Enquanto eu falo com vocês, Ele continua trabalhando em mim e eu espero que essa palavra tenha alcançado vocês. Para você que não conseguiu acompanhar tudo, eu vou deixar salvo no IGTV. E semana que vem eu te aguardo. Para você que quer participar desse devocional comigo todos os dias, me manda uma mensagem no direct e me manda: Jussi, quero acesso todos os dias. Ou quero, qualquer coisa. Me manda qualquer coisa aqui no direct, que eu faço um devocional, não tão longo, né, gente? Não é pra cansar da minha cara. Mas mais curto, eu faço todos os dias nos stories. Só que não fica aberto para todos. Eu deixo só para quem tem interesse nesse conteúdo. Então você precisa me avisar por isso, porque aí fica só para aquela modalidade de amigos próximos do Instagram. Então me avisa aqui. Amém, Hugo, que bom que foi bênção. Jesus é a verdade, caminho e a luz, sem ele nada somos. É isso mesmo, Bia. Ale, queremos mais, que linda. Olha só, deixa aqui que você quer participar todos os dias e eu vou te colocar na lista de amigos próximos, que aí a gente vai acompanhar isso diariamente, isso que Deus tem frutificado no meu coração. Então, semana que vem, olha só, semana que vem a gente vai falar sobre a mulher samaritana. Amém, Fátima, glória a Deus pela sua vida também. Te amo, Bia. Olha, a gente vai falar sobre a mulher samaritana, a gente vai falar sobre a cura no tanque de Betesda, e vamos falar da primeira multiplicação de pães. Isso mesmo. Então não perde semana que vem, chama amigos também para participar. E é isso, meus amores, fiquem com Deus. Beijo grande para vocês e muito obrigada. Obrigada de coração, viu? Tchau, tchau. Deus abençoe.